Boa noite, todo mundo por aí. Vocês estão vendo? Vocês estão me vendo aí? Responda aí, por favor. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Aí, acho que tá aparecendo agora. Beleza. Deixa eu ver quem que tá por aqui. Eliana, presença garantida aí nos bate-papos. Terceiro bate-papo tá assíduo a Eliana. Edi também, dona Edi. Fernanda, Amanda, Maria, Wilson. Aê, Wilson, conseguiu chegar? Liliane, K, não sei quem é. Evandro, grande Evandro. Janine, Débora, Cíntia, Luana, Roseli, José Elias, que é meu pai, Giselda Olá. e André. Gente, boa noite, obrigado pela presença de vocês aí. Estamos aqui com a Carolina Nalon. Carol, dá um alô aí. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer, obrigada, viu, Denis, pelo convite. Eu que agradeço. Olha, eu vou começar aqui falando o seguinte, para mim é uma honra muito grande ter a presença da Carol aqui. Eu falei para ela isso outro dia e vou repetir isso publicamente aqui. Eu sou fã da Carol. A Carol, ela, quando eu comecei a conhecer as coisas que ela faz, eu olhava uma coisa que ela publicava no Facebook ou mandava por e-mail e falava, cara, que coisa legal essa. Aí, de repente, ela colocava uma outra coisa e falava, meu, isso é muito legal. Aí, uma hora eu falei, cara, não é possível, essa menina faz tudo que ela faz é legal. Preciso conhecê-la, né? E acabei conhecendo de um jeito curioso, né? Você me deu uma carona. Foi mesmo, né, pro Encontro com Propósito, né? Um encontro com propósito. É, Exatamente. é Eu verdade, tava, Denis. eu tava ali na sua região lá, vi que você tinha se disposto a dar as caronas ali, ajudar o pessoal a chegar lá no encontro. Falei, eu vou com ela, pô, porque eu tô ali perto. Tô fã, Uhum. né? Então vou. Ai, E que foi muito legal. legal. E, bom, então estou super contente aqui de a gente poder bater esse papo. Carol, então, de novo, brigadão aí por você ter se disposto aí a participar com a gente. E, Claro. e aí, assim, eu vou só dar uma geral aqui em algumas coisinhas rápidas, aí eu vou pedir para você falar um pouquinho mais de você, né? Se apresentar um pouquinho melhor para as pessoas, porque eu só fiz a apresentação aqui apresentação de admirador, não fiz a apresentação Uhum. da pessoa que domina o assunto aí todo e de quem você é, né? Uhum. Então, só queria comentar o seguinte. A gente está aqui começando, a gente começou um pouquinho atrasado hoje, mas a ideia é que a gente converse por uma horinha, mais ou menos. Então, a gente deve ir até umas 9h30, se passar um pouquinho aí por perguntas e respostas, a gente dá uma estendidazinha. Vocês espero que vocês tenham se entendido aí com o sistema, né? Então, a gente vai aparecer aqui na câmera. Quando eu falar, a minha câmera aparece para vocês. Quando a Carol falar, a câmera dela, a gente vai se revezando aqui. E vocês vão conversando com a gente aí pelo chat, pelo bate-papo que fica aí vai ficar aparecendo aqui para a gente vai lendo e comentando o que vocês forem falando. O que a gente for conseguindo comentar ao longo da conversa, a gente vai comentando. Se não, eu vou marcando as perguntas, vai ficar marcadinho de vermelho aí, vocês vão ver, para a gente não deixar de comentar nada que for importante, tá? Uhum. Além disso, o que eu tenho falado só tentem desligar o celular, ficar com a gente aqui, ficar presentes com a gente para aproveitar bastante esse papo. Pega um caderninho, provavelmente você vai ter algum insight, alguma percepção aí, porque essa conversa tem tudo para ser muito bacana. Então, para você anotar alguma percepção legal, pegue a sua bebida favorita e relaxe. Poxa, peguei só água. Eu também só tô com água aqui. Então, eu vou te acompanhar. É a minha favorita, acho. Vou te acompanhar. Outro dia eu fiz um bate-papo com o Zé Bueno, ele estava tomando uma cerveja Colorado. Que delícia. Hoje tá bom para um vinho, né, gente? Esse friozinho. Um vinhozinho aí.
É. Bom, olha, a minha introdução técnica aqui era isso. Carol, quer falar um pouquinho de você aí, se apresentar melhor? Pode ser. Bom, gente, então eu sou a Carolina Nalon, para quem não me conhece, eu sou a fundadora da TIE Coaching. Fundei essa empresa em 2012. Comecei trabalhando só com coaching e, e aí, com o passar do tempo, eu fui me aproximando do negócio que chama comunicação não violenta. Que é um nome esquisito pra caramba, né? Parece que, tipo, nossa, comunicação não violenta, quem é que precisa disso, meu Deus? Eu tive a mesma impressão quando eu conhecia a CNV, e só que aí comecei a não. Quando eu li o livro Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, eu achei bem estranho, mas quando eu comecei a ficar mais próximo de um menino que chama Felipe Nastari, que foi o meu sócio na época que eu fundei a TIA, e comecei a acompanhá-lo dando os workshops, eu comecei a perceber que a CNV era uma ferramenta para a gente transformar a forma como a gente se comunica. E aquilo poderia ter um impacto imenso nos nossos relacionamentos. E aí, como eu comecei a acompanhá-lo fazendo isso, eu senti uma necessidade muito grande de colocar isso em prática na minha vida. Então, fui escolhendo assim, alguns relacionamentos que eu queria me dedicar a aplicar aquilo, porque é um negócio que você não aprende e sai fazendo com facilidade. Você tem que, tipo, virar uma chavinha mesmo. Então é importante você se dedicar. Então, eu tava assim, né, nessa coisa de, trabalhando com coaching, feliz com isso, mas descobrindo uma coisa nova, colocando essa coisa em prática na minha vida e vendo que, era incrível. Tipo assim, relacionamentos que eu dava como perdidos se transformando, assim, pessoas com quem eu não conseguia conversar, conseguindo abrir para conversar. Não que a CNV seja um método infalível, que sempre vai fazer isso, mas na minha história aconteceu isso e eu achei incrível. E aí eu decidi que eu queria trabalhar com isso também. E também na época eu comecei a ver essa coisa que existe do mundo online, né? Porque eu fazia muito coaching, mas é só coach presencial, workshop presencial, eu não divulgava nada online. E eu comecei a ver o quanto que pode ser bacana você divulgar o seu trabalho na internet, porque, né, é isso. Você falou que tem 47 pessoas que se inscreveram para esse webinar, talvez apareçam 20, mas pra gente reunir 20 pessoas para dar uma palestra é um trampo. Você só criou um link aqui e a gente tá falando com uma galera. Então, tipo, o mundo online é incrível. E aí eu fui descobrindo esse universo do mundo online, e vi que eu queria fazer um curso online. E aí, assim, tava na dúvida, né, do que eu ia fazer. Comecei a ver que já tinha muito coach fazendo coisa online, e aí eu pensei, eu acho que eu vou entrar de cabeça nesse universo da CNV, decidi arriscar e fazer um curso de CNV online, que é o Caminho da Comunicação Autêntica. E hoje esse é o projeto que mais me toma tempo, assim. Então, meio que long story short, né? Eu comecei a contar a minha história a partir do momento que eu abri minha empresa. Então, um pouco dessa transição do coaching para CNV, e que hoje eu faço essas duas coisas, mas esse projeto é muito grande. Então, eu fico muito tempo com ele. Não sei se era mais ou menos por aí que você queria que eu me apresentasse, se era antes disso, se é... Enfim, acho que a gente pode ir conversando e mais coisas podem surgir da minha história. Sim, acho que foi uma excelente introdução aí. Para complementar isso, só queria dizer que um dos motivos também pelos quais eu achava tudo que a Carol fazia legal é porque eu também já tinha tido um contato anterior com a comunicação não violenta, também o livro do Marshall Rosenberg, aí o livro que tem esse título, né, Comunicação Não Violenta. E fui vendo que a visão que ela tinha é muito legal, né? Então ela leu, absorveu, conheceu outras coisas, tem outras técnicas, aliou o conhecimento dela de coaching nisso, e aí dá a visão dela sobre essas coisas, e inclui nisso também a questão da autenticidade. Então a gente batizou esse bate-papo aqui de empatia e autenticidade para criativos, e depois eu ousadamente coloquei ali para não criativos também, porque foi uma provocação que eu quis dar, porque como a questão da criatividade é o meu foco, e eu tenho uma visão de criatividade que todo mundo é criativo, é uma questão de despertar isso ou deixar isso aflorar. Aí eu achei que seria legal a gente falar dessas duas coisas, né? Como que o trabalho que a Carol faz pode interferir, pode impactar positivamente na questão da criatividade. Uhum. Gente, posso falar uma coisinha sobre isso?
Carol, só um segundinho que só estão me avisando aqui que a minha câmera não está aparecendo. É isso mesmo, pessoal? Confirmem para mim, por favor. A minha câmera não está abrindo ou tá? Vocês estão me vendo? Eu estão só vendo a Carol? Eu tô te vendo. Quando eu falo, abre aí para você. Ah, tá. Então o pessoal tá vendo, sim. Tá, legal. Beleza. Segue aí, Carol. O que você ia dizer? Não, é que isso que você falou da criatividade, né? De que todo mundo é criativo. Eu também acho. E eu fiquei um pouco assim com receio desse webinar, porque eu pensei, nossa, eu não entendo tanto assim de criatividade. Assim, eu tenho algumas ideias de criatividade, mas é tudo muito empírico. Mas eu também acredito que todo mundo é criativo. E dentro do coaching ontológico, que é a abordagem que eu utilizo agora no coaching, a gente leva muito em consideração aquela visão do Nietzsche de que a vida é uma obra de arte, né? Então, imagina quando você para e pensa assim, a minha vida é uma obra de arte. Tudo que acontece nela, todos os erros, os percalços, tipo, ninguém tá vivendo do jeitinho que você tá vivendo, né? Pô, só pra viver já é criar, né? O que você tá fazendo todos os dias já é criar. Eu acho bonito, assim, isso. Quando você se vê artista, né? Isso aí mesmo. Adorei que você falou isso, porque a proposta toda, no fim, do meu projeto aí é passar essa visão para as pessoas, né? Transformar as pessoas em autores da sua própria vida usando essas ferramentas mais conectadas à arte. E aí, entrando um pouquinho mais na questão da empatia, da autenticidade, eu acho que esses temas eles são ferramentas importantes para a gente conseguir implementar essa prática, né? Para a gente conseguir levar uma vida mais autêntica, levar uma vida mais plena, em que a gente sai da posição de espectador e passa a ser mais protagonista da nossa vida. A empatia e a autenticidade são ferramentas super poderosas e, no fim, eu acho que elas até acabam provocando, às vezes, crítica das outras pessoas, assim. Às vezes, a gente, ao ser muito autêntico, a gente acaba despertando emoções um pouco controversas das pessoas. E aí, para a gente entrar nesse assunto, Carol, eu queria sugerir que você fizesse uma breve introdução aí conceitual, né, sobre empatia, que é o seu tema principal, aí talvez da autenticidade um pouquinho também. Legal. Então, bom, a CNV trabalha com esses dois eixos. Empatia é quando eu consigo me conectar com o outro, autenticidade é quando eu estou conectado comigo. Importante, não confundir autenticidade com sincericídio. Muito comum essa confusão. Então, da pessoa achar que eu vou falar tudo que eu penso, e eu sou autêntico, eu sou sincero, e as pessoas não gostam disso. Isso não é necessariamente a autenticidade. A autenticidade tem muito mais a ver com o que você falar sobre você. Então, uma situação aconteceu, o que aquilo gerou em você? E aí as pessoas acham que não, que a autenticidade é eu julgar os outros. Tipo, aquilo aconteceu e você é tal coisa. Você vai distribuindo um monte de rótulo e julgamento para as pessoas achando que está sendo autêntico, mas não está. Isso pode ser até um sinal de imaturidade, assim, emocional. Mas na autenticidade você fala sobre o que você sentiu. O que você estava precisando que foi ou não atendido naquela circunstância? Você se responsabiliza pelos seus sentimentos. Então, isso, dentro da CNV, a gente trabalha utilizando 4 passos da comunicação não violenta, que é falando sobre o que a gente observa, o que a gente sente, quais são as nossas necessidades e quais são os pedidos. E esses mesmos 4 passos a gente pode usar para oferecer empatia para o outro. Porque empatia é uma coisa que, por sorte, tem sido cada vez mais falada, mas eu acho que poucas pessoas sabem o que é de fato demonstrar empatia. Então a gente sabe o que é sentir empatia. É se colocar no lugar do outro, é eu conseguir sentir o que o outro sente. Isso é bem importante, né, nesse meio dos criativos. Não para quem faz a arte pura e simplesmente, mas às vezes um publicitário, alguém que está criando algum produto que vá servir para as pessoas. Então é fundamental que você consiga se colocar no lugar dessas pessoas, né? Inclusive foi uma publicitária que inaugurou esse conceito de design empático. Que foi uma mulher, esqueci o nome dela, uma mulher que trabalhava
numa agência de publicidade de Nova York, naquela época que as agências de publicidade estouraram. E aí ela falou assim, vamos fazer uma geladeira, eletrodomésticos para pessoas que têm artrite? E aí um cara virou para ela e falou assim, nós não fazemos design para esse tipo de pessoa. E aí ela ficou assim, arrasada, e aí ela começou a fazer vários experimentos como se ela fosse idosa. Então ela pediu para as pessoas ajudarem. O que um idoso sente? Como é que ele anda? Que tipo de dor ele sente e tal? E a partir desse experimento dela, ela conseguiu começar a criar um monte de coisas para essas pessoas, e tipo, foi um baita sucesso e tal. E aí até hoje ela é uma super entusiasta do design empático. E é isso, né? Você conseguir se conectar com os outros e também dentro do meu trabalho é você saber demonstrar para o outro que você entendeu o que ele disse. E isso é difícil porque muitas vezes o momento que uma pessoa mais precisa de empatia é o momento que ela tá meio mal. O momento que ela faz uma crítica para você, por exemplo. Tipo, não aguento mais a bagunça dessa casa. E aí, você escuta um troço desse, você pode pensar assim, que folga, pra que gritar? Nem foi eu que fiz a bagunça, né? Então, o nosso primeiro impulso é a gente se defender, assim. Mas e se a resposta fosse diferente? E se eu entendesse, o que tá por trás de alguém que fala não aguento mais essa bagunça? Puta, é uma pessoa que tá precisando de organização, de paz, de tranquilidade. Então, como é que eu consigo traduzir o discurso dessa pessoa? Então, eu virar para ela e falar assim, você tá estressada que você tá querendo que a casa esteja limpinha? Você tá precisando de tranquilidade? Como é que seria a reação dela, né? Então, no meu curso, a gente trabalha muito isso, assim, conseguir traduzir sentimentos e necessidades nossos para ser autêntico e dos outros para ser empático. E aí a Roseli mandou que é a Patrícia Moore, é ela mesma. Exatamente, essa mulher, que foi a que emplacou o design empático. Não sei, é isso? Eu posso falar mais. Sim, acho que essa introdução é super importante para a gente balizar, né? Para a gente para a gente nivelar nivelar os conceitos. Então a gente agora tem um pouco mais de clareza do que a gente está falando quando a gente fala de empatia e de autenticidade. E eu acho que essas ferramentas, né? Não sei se até se pode chamar, se a gente pode chamar assim, essas ferramentas elas podem ser muito úteis, não só para a gente criar essa conexão, mas num ponto bem específico que atrapalha bastante o processo criativo, que é quando a gente tem que lidar com críticas, né? Você deu aí um exemplo de uma pessoa que faz uma crítica, né? Fala da bagunça da casa aí, e a gente sabe que muitas vezes uma crítica, principalmente quando ela é feita por uma pessoa que a gente reconhece como uma autoridade ou uma pessoa que é importante para a gente, sei lá, nossos familiares próximos, um professor importante, um mestre, uma pessoa que a gente admira, uma crítica pode ser muito destrutiva, né? Ela pode inibir muito o processo criativo. Então, queria te fazer essa pergunta, assim, né? Como que a empatia e a autenticidade, nesse sentido, eles podem ajudar a gente a lidar com críticas? Legal essa pergunta. Putz, é muito difícil, né, quando a gente recebe uma crítica que é destruidora, quando o que a pessoa fala ressoa em você. E pode perceber, assim, não existe crítica destruidora se a voz que vem de fora não ressoa com a voz de dentro. Se você não concordar com o que a pessoa está falando, não vai bater, não vai te incomodar tanto, mas se você concordar, vai. Então, eu acho que a melhor maneira de lidar com a crítica é, na verdade, praticar a autoempatia, a autocompaixão. Que é, você realmente parar e pensar assim, cara, eu vou me fazer presente para mim mesma. Sabe, assim, como que você vira com verdade e se olha para você no espelho e fala assim, Denis, eu sou seu companheiro, cara. Eu vou ficar do teu lado todo o tempo, o resto da sua vida. É muito louco esse exercício. Eu faço isso comigo direto, assim. Às vezes eu tô numa coisa meio me sentindo meio sozinha, meio... E aí eu penso, Carol, eu vou ser sua companheira a vida inteira. Fica tranquila, eu tô com você. E já me dá um negócio... E a crítica...
Eu acho que ela é uma coisa muito rica, né? É um momento especial, assim. Pô, esse negócio ressoou em mim. Por que que isso ressoou? O que que faz sentido? Toda crítica é passível de argumentação. Então você vê, tipo, puxa, se ressoou, é porque tem alguma coisa que faz sentido pra mim nisso, né? É, Por exemplo, quando eu estava começando a trabalhar com coaching, muita gente me falava, mas você não é muito nova para ser coach? E por um tempo isso me paralisava. E aí, se eu for parar pra pensar, mas por que que isso faz sentido pra mim, assim? Embora eu queira muito trabalhar com isso, embora eu sei que esse é o caminho, por que que isso tá ressoando? Puxa, porque se for ver pelo lado, né, o contrário disso eu quero ser uma coach que passa credibilidade para as outras pessoas. Eu quero ser uma coach de confiança, eu quero ser uma coach responsável. Então, por trás dessa crítica existia essa minha necessidade. Agora, como eu consigo ser uma coach de 22 anos que é responsável, que passa credibilidade? Então, essa crítica tinha isso escondido por trás dela, sabe? E às vezes é isso, acho que a gente tem que descobrir o que tem de trás que é bom, porque senão ela não ressoaria. E também fazer esse exercício de se acolher, porque se deixar o nosso crítico, ele engole a gente. O nosso crítico interno, ele acha que ele é o sábio. Ele acha que só porque ele é o cara que acumulou experiências e que julga tudo e a todos, que ele sabe o que é melhor para você, mas ele não sabe o que é melhor para você. Ele só tá aí pra te filtrar um pouquinho, sabe? Andar junto com o seu ego, assim. No fim das contas, acho que a pior crítica é dele, né? Muitas vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo, muito severo, né? A gente, às vezes, em busca de um perfeccionismo ou para atender alguma expectativa, seja das outras pessoas, seja de nós mesmos, ou seja, quando a gente faz aquela operação maluca, não sei se todo mundo faz isso, mas eu faço isso, de imaginar que a pessoa tem uma expectativa, e eu nem checo. E acaba fazendo muitas coisas em função disso, né? De falar, caramba, não vou fazer isso, porque senão tal pessoa vai pensar tal coisa, tal. E às vezes a pessoa não tá nem aí para mim. Não, né? Tá todo mundo pensando muito no próprio umbigo, a maior parte do tempo. Ninguém tá pensando em você. Pois é, né? E às vezes a gente acaba perdendo uma oportunidade de ser autêntico, de fazer aquilo que a gente acredita, falar, de expressar aquilo que a gente acredita, muitas vezes, em função dessa ilusão que a gente cria, né? Que acho que vem desse crítico interno. Sim, sim. E é isso, né, meu? Como é que a gente conversa com a gente mesmo, como a gente conversaria com um amigo? Tipo, tem um negócio que é a amiga que ninguém gostaria de ter. Então imagina, tipo, que uma amiga sua vai lá, termina o namoro, aí conta, terminei o namoro, tô mó triste, aí você vira pra ela e fala assim, mas também? Feia desse jeito, você embarangou, né, depois do início do relacionamento, não faz nada pra agradar, você não é uma pessoa interessante. Imagina uma amiga que fala isso, né? Nossa, não dá nem pra imaginar um negócio desse, mas a gente faz isso com a gente mesmo. A gente fala esses negócios assim numa boa. Não é normal, sabe? Assim, não dá pra passar. Tem que ter um filtro também, né? Pra chegar com mais carinho na gente. A gente faz isso conosco e a gente faz isso com os outros também, né? Muitas vezes sem perceber, ou até porque a gente não tá com o olhar treinado para perceber essas formas de comunicação. Nossa, a Eliana tem uma amiga que faz isso. Oh, so sorry, Eliana. Então, eu acho que eu concordo com você, viu, Carol? No fim, acho que a maior parte das pessoas, ainda que a gente queira demonstrar empatia ou que a gente sinta uma necessidade de ter momentos de empatia, a gente não sabe exatamente o que é isso, ou não sabe exatamente como fazer, né? Eu queria... A Amanda perguntou ali se você poderia passar novamente os 4 passos para se perguntar sobre a autenticidade e a empatia. Acho que ela está falando dos 4 passos da CNV, né? Sim. Que você falou lá no mini curso que você disponibilizou. Você consegue dar uma retomada rapidinho aí pra gente? Sim, os 4 passos são observação, sentimento, necessidades e pedido. A gente até, para não sobrepor, né? Eu não sei se você vai passar o link para eles depois do mini curso,
Mas eu deixei, pessoal, agora tem um mini curso meu rolando, que no primeiro vídeo eu falo sobre os 4 passos da comunicação não violenta. Então, eu dou um monte de exemplo, dá para vocês fazerem exercício e tal. No segundo vídeo, eu falo sobre como demonstrar empatia. Aí, quando eu estava conversando com o Denis sobre esse webinar, a gente decidiu não aprofundar nessas coisas, porque como vocês podem ver o link lá, aí, então, dá para vocês aprofundarem por lá. E tá muito legal, vai ficar no ar até o dia 2 de setembro, dá para vocês assistirem. Mas não sei, se vocês quiserem eu posso aprofundar um pouquinho aqui também, mas é que, se eu for falar de observação, sentimento, necessidade, pedido, eu acho que vai o tempo todo desse webinar, assim. Não, acho que se você conseguir só dar uma passadinha rápida assim, aí eu coloco o link para as pessoas aqui, para elas irem lá, porque eu deixei, eu tinha imaginado da gente deixar o link para o final, mas posso colocar agora também, não tem problema. Tá bom? Então, assim, ó, observação, né? Observação é, em geral, o passo que o Marshall Rosenberg sugere que a gente comece nas nossas conversas mais difíceis. Né? Todo mundo fica, como é que eu vou começar a conversar com essa pessoa? Por uma observação. O que de fato aconteceu? Por que acontece? Na maior parte das vezes, a gente não fala o que aconteceu. A gente já faz uma interpretação nossa do que aconteceu. Então, se você está esperando por alguém, você marcou um compromisso com alguém, ou marcou várias vezes e a pessoa sempre se atrasou, você pode ter a tentação de virar para ela e falar assim, você não se importa com os nossos encontros. Como é que eu sei que a pessoa não se importa? Eu não consigo medir isso. Agora é diferente eu começar a conversa falando, você não se importa, do que eu falar assim, nas últimas 3 vezes que a gente combinou, você chegou atrasado. Então, essa coisa da observação, diferença entre observação e interpretação, dá pra gente aprofundar, mas é basicamente isso. É você relatar, relatar um fato, né, Carol? Um fato, não uma opinião, não uma interpretação, que a gente é viciado em fazer isso. E aí o sentimento é legal, porque sempre que aí alguma coisa acontece, aquilo estimula, aquilo não é a causa, mas é um estímulo de um sentimento na gente. E aí a gente saber também discernir o que é um sentimento do que é um pseudo-sentimento. O Marshall, ele classifica pseudo-sentimento como algo que depende de uma terceira pessoa para estar acontecendo. Então, por exemplo, eu me senti manipulado. Manipulado não é necessariamente um sentimento, porque isso implica que existe alguém me manipulando. Então, o que você sente de verdade quando você tem impressão, a sensação de que alguém está te manipulando? E aí você começa a pensar assim, eu me sinto inseguro. Então, olha a diferença de você virar para alguma pessoa e falar assim, olha, eu estou sendo manipulado por você, do que eu estou me sentindo inseguro com essa situação. Gera bem menos resistência, né? Então, esses passos da CNV, eles vão ajudando a gente a ter mais clareza da forma como a gente se expressa para diminuir a resistência do outro lado, ao que a pessoa está escutando da gente, para conseguir gerar uma conexão maior dentro dessa conversa. E aí as necessidades, por trás de todo sentimento, por trás de todo comportamento, existe uma necessidade. Então é como se os nossos sentimentos fossem só uma luzinha piscando no nosso painel para a gente cuidar de uma necessidade. Então, quando eu estou me sentindo inseguro, eu preciso de segurança. Quando eu estou me sentindo irritado, do que eu estou precisando? E quando a gente consegue se conectar com as nossas necessidades, é tão gostoso, é como se a gente abastecesse o tanque, sabe? Ainda mais que a gente falou de autoempatia. Tipo, uma coisa que me irrita muito é ficar no trânsito de São Paulo, que é algo que acontece bem pouco. Então, eu não sou muito acostumada a ficar no trânsito. E aí, quando eu fico, vai vir um negócio esquisito que eu até demoro para perceber que eu tô sentindo. E aí, só coloca a mãozinha na minha barriga assim, nossa, tô cansada, tô irritada, o que eu tô precisando? Ai, tô precisando de descanso, de calma, silêncio. Só de pensar nisso eu já começo a me aquietar, sabe? E aí, dentro desse passo da necessidade, a gente conseguir começar a falar a linguagem das necessidades, tanto as minhas quanto a do outro, e sair da linguagem dos culpados inocentes, porque, em geral, a gente fica muito tempo discutindo comportamento. Você fez isso e eu não queria que você estivesse fazendo isso, então a gente está sempre frustrado com essas expectativas de como a gente gostaria que o outro se comportasse. E aí o outro vira, mas eu só fiz isso porque você fez isso, e a gente fica nesse jogo, às vezes, é uma armadilha, às vezes infinito.
Então, esse passo das necessidades é a gente começar a conseguir sair do jogo dos inocentes e culpados para começar a falar a linguagem das necessidades. Porque a nível de necessidade, a gente se compreende. Porque as necessidades humanas, elas são universais. Então, por mais que eu esteja num momento em que eu preciso de liberdade e o meu companheiro ou companheira precisa de segurança, então a pessoa tá te ligando ad eternum para falar com você enquanto você tá com seus amigos, se eu pensar, essa pessoa é uma ciumenta, isso já me desconecta dela, porque eu já criei um rótulo, já me conectei só ao comportamento dela, mas se eu pensar assim, ela tá precisando de segurança. Eu tô precisando de liberdade. Então não tá batendo muito bem agora o que eu tô precisando com o que ela tá precisando, mas eu sei o que é precisar de segurança. Então eu consigo compreender o que ela tá sentindo em algum nível agora. Então esse é o lance de vocês conseguirem se conectar, né, nas necessidades. E aí, por fim, tem o quarto passo, que é o passo dos pedidos. E aí a principal diferenciação que é importante fazer de pedido é a diferença entre pedido e exigência. Então eu acho que a CNV, ela leva a gente para... Ih, o pessoal tá tendo problema, né? Você quer que eu dê uma paradinha para você ver o que tá acontecendo? Não, mas acho que foi aí. Acho que tem duas pessoas aí que estão com problema, mas como a maioria respondeu que não tá com problema, eu tô achando que é a conexão deles lá, viu? Entendi. Mas vai ter uma gravação, talvez, né? Para eles assistirem? Sim, isso está sendo gravado e vai ficar disponível. Depois as pessoas vão receber por e-mail. Então podem ficar tranquilos aí. Chato perder agora, lógico, mas pelo menos vai dar para ver o replay depois. Sinto muito, Eliana. Bom, e aí agora, então, e pedidos, eu acho que a CNV, ela é uma ferramenta que nossa, é uma baita ferramenta de autoconhecimento, porque várias vezes a gente entra em umas conversas assim, nossa, nos conflitos, e a gente nem sabe o que a gente quer. Então, quando chega nesse quarto passo do pedido, mas o que você quer pedir para essa pessoa? Que tipo de pedido é esse que você quer fazer? Isso exige você se conectar com você de uma maneira tão incrível e de você assumir o que é que você quer, porque muitas vezes, nessa investigação, a gente começa a ver, puto, o que eu quero é controlar o outro. Aí você já, tipo, não vai dar pra controlar o outro, nunca dá, né? E aí você começa a ver que você tá querendo pedir umas coisas que não tem nada a ver. E aí também você saber a diferença entre pedido e exigência, né? Que a principal diferença entre o pedido e a exigência é que quando é um pedido, tá tudo bem se a pessoa falar não. E a gente não tá acostumado com isso. A gente quer pedir, quer que o outro faça, e sim, não está disposto a entender por que ele não está fazendo. Então, a CNV também traz isso, assim, como você conseguir diferenciar o que é um pedido e o que é uma exigência, e tá disposto a oferecer empatia para o não do outro. Porque todo não também é uma estratégia de atender uma necessidade. Então, assim, só uma pitadinha, mas dentro de cada um desses dá pra gente aprofundar bastante, assim. Se a gente começa a praticar isso de fato na nossa vida, a gente vai vendo como é que as coisas vão se abrindo, sabe? Como é que os caminhos vão começando a fluir, assim. Gente, deu pra sentir a força do negócio aí, né? Porque... E o quanto isso exige treino, exige autoconhecimento, exige treino, exige prática, porque... a gente não está acostumado a falar desse jeito, a gente não está acostumado a se perceber desse jeito. E eu acho que quando o Marshall Rosenberg ele fala que, para ele, a CNV é o Aikido verbal, eu acho genial, né? É genial isso, assim, de conseguir transformar aquela força violenta da conversa e pegar, absorver isso, sem deixar que isso atinja a gente com uma agressão e transformar isso numa ferramenta de autoconhecimento e de aperfeiçoamento da relação, né? É muito poderoso isso mesmo. Então, acho que é um assunto que é apaixonante, assim. Eu, pelo menos, eu sou vidrado nisso. Eu também. A Eliana tá falando que tá difícil aí. Eliana, putz, que droga que o negócio tá ruim aí hoje. Escreve a sua pergunta, a gente vai comentando aqui. Aliás, aproveitar, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem comentar e comentando alguma coisa, vocês podem ir comentando aí, tá?
a gente vai falando aqui. A gente vai comentando para vocês. Acho que está um pouquinho de delay aí, está com um pouquinho de atraso, mas a gente vai monitorando aqui e vai falando. E, Carol, essa coisa da criatividade, né? Às vezes a gente, para empreender um ato criativo, para a gente conseguir realizar um ato criativo, a gente precisa, às vezes, sair da nossa zona de conforto, precisa arriscar, precisa expandir os nossos limites e ir para regiões que a gente não está acostumado muito a ir. E às vezes, ao querer fazer isso, a gente acaba também se agredindo, a gente acaba se comentando, né? Queria que você comentasse um pouquinho assim, nesse processo, assim, quando a gente às vezes fica pensando assim, puta, eu tenho que ser daquele jeito, ou eu não consigo fazer isso, mas eu vou fazer isso, ou eu não estou bem assim, mas eu vou me sujeitar a isso mesmo, né? Como que a CNV pode ajudar a gente a lidar melhor com esses momentos em que a gente sente que precisa de alguma transformação, precisa fazer alguma coisa diferente, mas acaba se violentando e, no fim, o saldo acaba sendo negativo? Ah, sim. Ai, não sei, eu acho que isso, além da CNV, é uma coisa que você tem que ser honesto com você mesmo, né? A gente muitas vezes não é honesto com a gente mesmo, assim. De olhar e falar assim, isso me faz bem? Tá fazendo da forma como eu tô fazendo me faz bem? Ou eu tô desistindo antes da hora, né? Puxa, essa coisa de se acolher, cara, e de ser paciente com você mesmo, sabe? Eu acho que quando a gente cai nesse negócio de nossa, não tá dando certo, a gente tem que tomar cuidado com o quanto que a gente tá preso só nesse jogo do ação, resultado, ação, resultado, ação, resultado. Muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás, entender qual que é o modelo mental que está sustentando essa ação. E que mudanças precisam ser feitas nesse modelo mental. Por exemplo, enxergar sua vida como uma obra de arte, se for uma coisa que você aceita como parte do seu modelo mental, pode ser uma coisa que sustenta muito esses momentos de sentir que está se agredindo, de não querer ir para frente, porque daí você vê que isso tudo faz parte, né? Mas você não fica só ali, não vou tentar, não vou tentar. E eu acho que cultivar um pouco de sabedoria mesmo, sabe? De paciência, de resiliência, né? Eu estava esses dias lendo um livro que você também recomenda muito, pelo que eu vi, né? Que você comentou lá no meu Instagram, que eu trouxe até aqui porque eu acho que é muito bacana, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. E eu acho que ele dá uns conselhos para o Hilke, né? Que é um poeta mais velho, ele dá uns conselhos muito legais para o menino que ele escreve, para esse jovem poeta. E como eu soube que a gente ia falar bastante de crítica, eu queria ler uma partezinha dele, se você não se importa. Bora. Porque eu acho que faz total sentido. Não, esse livro eu acho que é um livro para a vida. É um dos top 10. Assim, que ler esse top livro 10, né? Informação. Manda ver aí, pode ler. Então ele começa falando assim, obras de arte são de uma solidão infinita. Mas eu queria então convidar todo mundo para olhar, tipo, a vida é de uma solidão infinita, porque se a sua vida é uma obra de arte, então, obras de arte são de uma solidão infinita e nada pode passar tão longe de alcançá-las quanto a crítica. Apenas o amor pode compreendê-las, conservá-las e ser justo em relação a elas, a obra de arte. Dê razão sempre a si mesmo e ao seu sentimento, diante de qualquer discussão, debate e introdução. Se o senhor estiver errado, o crescimento natural de sua vida íntima o levará lentamente com o tempo a outros conhecimentos. Então isso eu acho incrível, porque ele fala, porque a primeira coisa é assim, putz, mas se eu não acatar essa crítica, se eu não der ouvidos a essa crítica, então talvez eu esteja sendo arrogante. E nós, principalmente os brasileiros, a gente tem muito medo de ser arrogante, né? A humildade é um valor muito grande pra gente. Só que isso que ele fala pra mim é lindo, não é tipo, não deixa a crítica passar e não aceite. Ele só tá falando, entre em contato com o seu sentimento. É isso que você quer fazer de verdade? Então ignora um pouquinho. Se você tiver errado, a vida vai te mostrar que você tá errado, você vai ter a oportunidade de corrigir. E aí ele fala, permita as suas avaliações seguir o desenvolvimento próprio, tranquilo e sem perturbação. Algo que, como todo avanço, precisa vir de dentro e não pode ser forçado nem apressado por nada. Tudo está em deixar amadurecer e então dar à luz.
deixar cada impressão, cada semente de um sentimento germinar por completo dentro de si, na escuridão do indizível e do inconsciente, em um ponto inalcançável para o próprio entendimento. E esperar com profunda humildade e paciência a hora do nascimento de uma nova clareza. Só isso se chama viver artisticamente, tanto na compreensão quanto na criação. Não há, e isso, essa parte eu acho muito boa, tá terminando, tá, gente? Não há nenhuma medida de tempo nesse caso. 1 ano de nada vale, e mesmo 10 anos não são nada. Que também é difícil, né? A gente ter essa paciência, assim. Mas quando você olha a sua vida como obra de arte, você entende. São 10 anos de alguma coisa dessa obra de arte para acontecer, né? Ser artista significa não calcular nem contar. Amadurecer como uma árvore que não apressa sua seiva e permanece confiante durante as tempestades da primavera, sem o temor de que o verão não virá depois. Ele vem, apesar de tudo, mas só chega para os pacientes, para os que estão ali, como se a eternidade se encontrasse diante deles, com toda a amplidão e a serenidade, sem preocupação alguma. Aprendo isso diariamente. Aprendo em meio a dores às quais sou grato. A paciência é tudo. É isso. Demais. Demais. Vou colocar o nome do livro aqui para quem quiser. Um poeta. É de uma profundidade, né? Esse trecho, o livro inteiro, mas um trecho assim de que a gente, quando a gente conseguir enxergar a vida desse jeito, é uma transformação tão grande. A vida. Saber viver no tempo da terra, né? Lembrar que a gente é bicho, lembrar que a gente tem esse corpo emocional que precisa de um tempo para digerir as coisas, assim. E eu acho que quando a gente confia nisso, se conecta com isso, a gente não se apressa tanto e aumenta a capacidade de ser criativo. Porque eu acho que a crítica destrói a criatividade, né? Quando você foca em ficar ligado na paciência, em tipo, vai vir, eu confio, eu aceito, eu confio que vai surgir uma clareza em mim. Puxa. Acho que a Eliana conseguiu finalmente, aí, depois de muito esforço, fazer a pergunta. Eu acho que conecta com isso que a gente está falando, Carol, o quanto que uma pessoa, ela está chamando aqui de um mestre Yoda em CNV, né? Alguém que domina muito a comunicação não violenta, mas ela está interagindo com uma pessoa que está super fechada, né? O quanto, acho que eu vou complementar aqui a pergunta da Eliana, o quanto que a CNV, que acho que ela está se perguntando para a gente também, é o quanto que a CNV consegue perfurar essa barreira que a pessoa criou para a gente conseguir estabelecer um diálogo com ela. Entendi. Eu acho que tem duas coisas. Uma situação é quando a pessoa se fecha e não quer dialogar. Outra situação é quando a pessoa quer ganhar a discussão, né? Então, acho que o que o mestre Oda faria nessas duas situações? A primeira, nas duas, é empatia. Empatia, empatia, empatia. Por que essa pessoa tá falando desse jeito? Então, tô entendendo que você não quer falar agora. A pessoa não quer falar, tô entendendo que você não quer falar agora, que esse assunto tá difícil pra gente nesse momento. E tudo bem, porque você não pode obrigar a pessoa a querer falar com você. Ou, se for uma coisa muito importante pra você e você sentir que se você não falar que você precisa conversar, você vai sair dessa conversa sem ter sido autêntico, né? Sem ter estabelecendo um limite, sem ter feito um pedido, você pode falar, olha, eu tô vendo que você não tá querendo falar agora, alguma coisa tá te irritando e você quer ficar na tua. Só queria dizer que em algum momento, pra mim é muito importante que a gente converse sobre isso, por causa disso, disso e disso. Então, eu queria muito saber de você, quando você estiver disposto a conversar, eu quero saber. Pode ser algo assim, nesse sentido. E quando a pessoa só quer ganhar a discussão, eu acho que depende muito da situação, sabe? É meio difícil dar uma receita, assim, para qualquer situação, mas é sempre pensar assim, pô, você tá vendo que aquilo é muito importante para a pessoa, então aponte isso para ela. Eu tô vendo que para você defender esse ponto de vista é algo crucial para você, né? Que isso é uma coisa bem importante, assim, você não vê sentido em se dispor a mudar de opinião. E
pode começar daí, sabe? De oferecer empatia. E depois você falar o que você acha, tipo, o que tá acontecendo dentro de você. Mas é só difícil, Eliana, responder porque não tem um contexto, assim. Se fosse uma situação, a pessoa falou isso, por causa disso, daria pra gente explorar melhor. Mas eu acho que nos dois caminhos, a empatia e também nos dois caminhos a compaixão. Porque às vezes só a empatia não é suficiente. A compaixão é um sentimento, é uma prática, né? Que dá base para a vida. Assim, se nós fôssemos seres compassivos de verdade, o mundo seria um outro lugar. E para mim me faz muito bem. Assim, ser compassivo não é um negócio que você vai virar um bobão, que você vai entender todo mundo. Ser compassivo é você desejar a felicidade genuína das pessoas, né? E a sua própria felicidade. Então, quando você está conectado na compaixão e você vê que uma pessoa não está dando conta de fazer alguma coisa, acho que fica mais fácil de você ter resiliência a essa situação, não explodir, não querer exigir. E tem um monte de coisa já na internet. Tem uma mulher que chama Kristin Neff, ela faz um trabalho incrível sobre compaixão. Ela, inclusive, tem uma TED Talk que fala da diferença de autoestima para autocompaixão e por que a gente deveria estar muito mais preocupado em cultivar autocompaixão do que cultivar autoestima. Tem um monge que chama Matthew Ricard, ele também fala bastante de compaixão, tem um livro que chama A Revolução do Altruísmo, e aí lá ele dá todos os argumentos para falar o quanto que é importante a gente aprender a ser compassivo. Então acho que a compaixão, ela alarga a gente, pra gente saber lidar com esse tipo de situação e chegar um pouquinho mais perto do mestre Yoda, né, do que ele pode ser, assim. Eu acho que essa angústia da Eliana e essa dúvida é uma dúvida que faz parte da vida de todo mundo, né? Em algum momento, com certeza, a gente já passou por uma situação em que a gente tenta atingir o outro, tenta tocar o outro e percebe que não consegue. Como que a gente faz para a gente superar esse orgulho, vamos chamar assim? Não sei exatamente isso, mas essa coisa de quando a gente está num momento de conflito e a gente não se sente atendido, nesse caso, por exemplo, né, que a outra pessoa não quer conversar, ela não está a fim de ouvir. A nossa primeira reação não é tentar direcionar empatia para outra pessoa, direcionar compaixão para outra pessoa. É a gente ficar fechado no nosso mundinho e ficar remoendo por que a outra pessoa não quer ouvir o que a gente está falando, né? Como que a gente faz para dar essa viradinha, essa virada de chave, assim, que é conseguir por um momento suspender essa nossa vozinha interna que está gritando aqui para rotular, para julgar, para se defender, ou até para atacar a pessoa, deixar isso um pouquinho de lado para conseguir tentar direcionar um pouco de empatia para outra pessoa. Eu acho que não tem acho que não tem um segredo. Tipo, você já falou o que precisa fazer. Eu preciso parar de rotular, eu preciso silenciar essa voz interna. Agora é você ser maduro o suficiente e olhar para isso e falar, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer isso. Eu vou decidir fazer isso. Sabe, não tem uma dica a mais, assim. Então é fazer o que precisa ser feito, sabe? Claro que nem todo mundo sabe, mas eu acho que esse processo que você descreveu é ele. Né? Rapidinho, tem um pessoal perguntando, ó. A menina que eu falei da autocompaixão é a Kristin Neff. E o Matthew Ricard, eu acho que é assim que se escreve, né? Mathieu, é francês, eu não sei falar francês. A Revolução do Altruísmo. Esse é o livro dele. E aí, a Eliana falou assim que, ela estava assistindo os meus vídeos e ela pensou numa discussão com um amigo muito antigo, na vida real, desistindo do exercício também. E tudo bem, às vezes a gente precisa cortar mesmo. Às vezes a melhor coisa para uma relação é a distância saudável. E isso você vai sentir dentro de você, sabe? Então não é só porque, tá a CNV aí para a gente criar conexões que então eu vou ter que estar conectado com todo mundo da minha vida. Não é. As relações, elas têm essa dinâmica, né? Essa frequência afetiva, essa coisa que às vezes
passou. Desencontrou mesmo. Agora, você vê como é que você ficou nisso, né? Eu tenho um amigo também que a gente não se fala mais. E eu morro de saudade dele. Mas teve muitos motivos, assim, por a gente não se falar. E não é porque agora eu entendo CNV que eu vou conversar com ele CNV e vai dar tudo certo, entendeu? Tipo, não é assim, né? A CNV é só uma estrutura, uma lente, assim, que pode ajudar a gente muito, 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 em muitos momentos. Só que tem uma outra coisa que é história de vida, né? Assim, tipo, terapia mesmo, né? Para você conseguir transformar e em relação a cada uma dessas relações que você viveu e que ainda tem um incômodo muito grande, assim. O comentário da Eliana falando... Então, da amiga ele não é mais. Isso eu acho bem importante esse seu comentário, né, Carol? Que, assim, também da gente não achar que a CNV ela é a panaceia universal aí que vai resolver todos os problemas de todas as relações e uma vez que não, a gente Deus me livre. Acho que é meio... porque senão fica parecendo que é mais uma ferramenta que apareceu no mundo para manipular as pessoas, sabe? Tipo, que é só a nova fórmula do como fazer amigos e influenciar pessoas. Não é isso. Tipo, essa ideia do como fazer amigos e influenciar pessoas é uma ideia de você enxergar o outro como um objeto. Você enxergar o outro como algo que você tem que influenciar para que você consiga tudo que você quer do outro. A CNV não. A CNV é o outro. É o outro. É uma outra pessoa inteira, um outro universo. Eu quero saber o que está acontecendo com essa pessoa. Então é muito mais para você se conectar do que para resolver conflitos em si. Acontece que... Por que eu falo que a CNV resolve conflito? Porque, na maioria das vezes, quando existe conexão, existe uma possibilidade maior de resolução. Sem essa conexão é quase impossível ter resolução. Mas não é só para resolver conflito. Porque ninguém, absolutamente ninguém, nenhum ser humano, gosta de ser menos importante do que a situação. Então, tipo, você tem um conflito dentro de casa que ninguém lava a louça. E aí você está usando um monte de estratégia de comunicação para fazer as pessoas lavarem a louça. Mas enquanto as pessoas sentirem que elas são menos importantes do que a louça, o problema da louça não vai ser resolvido. Enquanto não tiver uma fluidez ali, sabe? Aqui dentro dessa casa, o que é mais importante é a gente. E é nesse campo que a CNV vai, entendeu? Eventualmente a louça pode ficar limpa depois disso. Sim, ou de um jeito ou de outro, né? Mas entendidas essas bases, eu lembro que acho que o Marshall Rosenberg ele fala também que na experiência dele, que também ele atuou muito em resolução de conflitos e coisas pesadas mesmo, assim, conflitos étnicos de tribos da África que estavam se matando há gerações, assim, né? E ele foi lá intermediar isso. E ele falava que a partir do momento em que os dois lados da conversa tivessem clareza da necessidade do outro lado, ele dava 20 minutos para o conflito ser resolvido. Que aí você humaniza. É uma linguagem que humaniza. Você fala, nossa, eles querem uma coisa que eu compreendo que é querer isso também. Né? É impressionante, né? Você pensar isso, assim, esse exemplo que você deu da louça, né? O quanto que a gente faz isso, de muitas vezes colocar a questão tão acima das pessoas, né? Esse foco que você falou do fazer amigos e influenciar pessoas, esse livro do Dale Carnegie, ele foi um best-seller na época que ele foi lançado. Até hoje, tá na 52ª edição esse bagulho, não dá para entender. Tem cursos, né? Até hoje assim, as pessoas fazem cursos disso, de como fazer amigos e influenciar as pessoas aí na Fundação Dale Carnegie aí e tal. E é um olhar que é muito esquisito, né? Muito, muito estranho, assim, que é de você usar artifícios para... Ele fala influenciar, mas se você ler com atenção lá, parece que está mais para manipular do que para influenciar, porque é uma coisa que acaba... Não, bizarro. Repete o nome da pessoa milhares de vezes, uma fórmula meio doida, né? Pois é, né? E que acaba gerando, pode acabar gerando no curto prazo um resultado, assim, sei lá, um resultado de venda para um cara que é vendedor. Talvez isso
seja uma ferramenta poderosa para ele fechar uma venda ali no momento com um cara que ele nunca mais vai ver. Ele fechou a venda, foi embora, não vai mais voltar, sei lá. Agora, para relações que são mais duradouras, isso é péssimo, né? Uhum. Sim. Sim. Deixa eu ver o que a Eliana... A Eliana agora está conseguindo se comunicar com a gente. Aí, ó, que beleza. Sim. Acho que é uma dificuldade... Eliana, você está falando de uma dificuldade de você expressar algum comentário que possa ter algum teor crítico. A CNV pode ajudar nisso também aí, Carol? Olha, eu vejo que assim, tem duas coisas, né? A crítica que você tem que fazer, que é uma crítica do ponto de vista técnico, que precisa ser feita. Se uma coisa tá ruim, você precisa apontar. É essa a riqueza do negócio. E tem uma outra coisa que é como é que você quer que essa pessoa saia depois dessa crítica? Então você pode cuidar da pessoa e cuidar da crítica também, sabe? Você demonstrar a intenção antes de dar o feedback da crítica. Então, olha, eu quero poder me colocar numa situação aqui de ser 100% transparente, né? Eu tô nessa posição de dar um feedback do seu trabalho. Eu quero muito que você consiga mesmo olhar para isso como sendo algo que pode ser benéfico para você, algo que você também pode filtrar da forma como você achar melhor. E eu acredito que você tem que continuar nesse caminho, sabe assim, alguma coisa que faça a pessoa ver que você tem a intenção de não fazê-la desistir daquilo. A não ser que você tenha a intenção de fazer a pessoa desistir daquilo, que também pode ser. Aí não vai, aí você vai destruir a pessoa mesmo. E talvez seja a melhor coisa que vai acontecer na vida daquela pessoa, não sei. Mas se você tem essa intenção de não magoar a pessoa, demonstre para ela. Fala, eu só queria criar um ambiente seguro aqui pra gente poder ser transparente um com o outro. E depois que você falar, eu quero saber o que você tá sentindo, porque eu quero que você saia daqui bem. Eu gostaria muito que você saísse depois dessa conversa comigo com vontade de fazer mais do que você faz, não menos. Então, acho que é isso, assim. Eu iria por esse caminho. Eu acho que, às vezes, a gente tem aquela tendência de falar assim, né? Posso ser sincero? Aí já destrói. Exatamente. Quando essa pergunta vem, eu já levanto um escudo, assim, que é preparando para porrada, né? Porque quando a pessoa fala que ela quer ser sincera, para mim tem duas leituras isso. Você precisa avisar que você vai ser sincero, como assim, né? A gente não é sincero o tempo inteiro um com o outro, assim, como isso, né? E a segunda coisa posso ser sincero, parece... Você me dá a liberdade de ser violento com você? Você me dá a liberdade de falar uma grosseria aqui? Sim. Não, né? Isso eu não quero. A Maria fez uma pergunta aí também, bem legal. Quer que eu leia? Pode ler. Carol, e quando você está no espaço, principalmente de trabalho, que as pessoas julgam e enxergam que você é muito autossuficiente e que por isso te rejeitam, porque elas se sentem rejeitadas com sua autenticidade. Como usar a CNV nesse momento? É possível? Então, pessoal, quando vocês me dizem que me enxergam como sendo uma pessoa autossuficiente, observação. As pessoas te dizem que você é autossuficiente. Quando vocês me dizem isso, eu fico preocupada, porque eu não sou. E eu sei que é muito importante a gente ter abertura aqui dentro desse ambiente. Que vocês possam confiar em mim e que eu possa confiar em vocês. Então eu queria, sei lá qual pode ser o pedido, né? Eu queria saber se eu posso conversar com vocês sobre isso. Eu não sei o que poderia ser o pedido nessa situação. Ou que vocês não dissessem isso sobre mim, alguma coisa assim. Mas é isso, quando vocês falam isso, eu me sinto como... E o que eu acho que é importante ter nesse ambiente? Eu acho que essa visão que vocês estão falando que tem de mim pode ser tóxica, porque a gente tem aqui para fazer juntos. Porque eu me enxergo como igual, e eu acho que é importante. Enfim, alguns caminhos, né? Algumas possibilidades. Mas tudo dentro dessa estrutura dos 4 passos. Eu vou pedir para você complementar um pouquinho, aprofundar um pouquinho em termos de exemplo, porque assim, outro dia eu ouvi uma história que foi a seguinte. A gente
culturalmente, a gente no Brasil, a gente tende a deixar tudo para o último momento, né? A gente tende a deixar prazos, tudo estourar ou ficar super em cima da hora. Aí, imagina a seguinte situação, uma pessoa que sai desse padrão. Isso é admirável, né? Ela consegue fazer tudo com antecipação, com planejamento, com programação, execução. E as outras pessoas que precisam trabalhar em grupo com essa pessoa, elas se sentem incomodadas com isso, porque elas, sei lá, do meu ponto de vista, elas enxergam a sua fraqueza, né? Elas enxergam que elas não são boas nisso. E acabam atacando essa pessoa. Queria que você complementasse um pouquinho, dando esse exemplo, assim, né? Dentro desse exemplo que eu estou falando, assim, como que essa pessoa que está lá, na maior boa vontade, que está lá exercitando a sua competência, exercitando as coisas que ela faz bem, como que também ela faz para comunicar para essas outras pessoas que a intenção dela não é esfregar na cara delas a incompetência. Eu acho que isso nem só com CNV, assim, eu acho que com uma prática de dar um feedback positivo para as pessoas ao redor, sabe? De valorizar o trabalho das pessoas ao redor, como prática cotidiana, assim. E sem receio, não, sem expectativa de que você vai transformar a dinâmica de um relacionamento que já está instaurada com uma ou duas conversas, entendeu? Então é você mudar mesmo de postura, de atitude. Se você quer que as outras pessoas saibam que você valoriza o trabalho delas, você começa a valorizar o trabalho delas. Então começa a demonstrar que elas são importantes, comunica isso. Não pensa que já está subentendido, assim, ainda mais em ambiente de trabalho. Nossa, dentro de empresa a galera acha que tá tanta coisa subentendida que não tá. Desde um estagiário que acha que está subentendido para o chefe dele que ele quer ser efetivado. Não tá. Por mais que é meio óbvio, mas ele tem que falar sempre pro chefe dele que ele vai querer sim ser efetivado. Não sempre, né? Também não pode virar um pentelho, mas com uma certa frequência, né? Tipo, eu tô fazendo isso porque eu gosto, eu quero continuar nessa empresa, eu quero ter essa visão, nanana. Então, acho que isso, assim, mais do que ter uma conversa lá CNV, é mudar a atitude mesmo, recorrente, sabe? Do que você quer ver refletido naquele ambiente, assim, ter paciência de cultivar o ambiente que você quer cultivar. É porque é difícil, né? A gente muitas vezes se sentir num ambiente hostil, né? Sendo que as são as melhores, as mais bem intencionadas possíveis, né? Sim. E aqui a Carol, a Luciana está perguntando sobre mediação de conflitos e como que a CNV pode ajudar, por exemplo, numa situação delicada que ela está falando, né? De definir a guarda dos filhos. Eu não entendo muito de mediação, assim. Eu sei que tem muita sinergia. As técnicas de mediação com a CNV, assim, é uma coisa que dá para acoplar facilmente. Mas como eu não entendo de mediação ainda, que eu vou me tornar uma mediadora, eu esse ano fiquei em dúvida em fazer o coach ontológico ou mediação, acabei no coach ontológico. Então eu não sei dizer. Mas eu sei que, tipo assim, é como se a mediação oferecesse uma estrutura, as regras do jogo, e a CNV fosse uma ferramenta que permeasse ali no meio do caminho, sabe? Mas, tipo, só de você, por exemplo, parafrasear, que é uma proposta dentro da CNV, que é você repetir com as suas próprias palavras o que você entendeu do que outra pessoa disse. Então, eu imagino que numa mediação de conflito, tipo, a pessoa fala o que ela quer, e você repete, então você tá falando que você quer isso. É isso? É ou não é? Então, você vai toda hora checando se os dois lados estão entendendo o que cada um tá dizendo, né? Porque entre o que eu falei e o que você ouviu, existe uma distância enorme. Então, acho que a CNV pode ser útil nesse momento. E eu imagino que em vários outros, eu só não sei dizer mesmo, porque eu não conheço tanto a mediação. Legal. E até eu conheço super pouco também, mas o próprio Marshall Rosenberg, ele trabalhava fazendo mediação, né? Mediação e resolução de conflitos. Não lembro, não sei se ele era diplomata ou alguma coisa assim, mas ele trabalhava fazendo mediação de conflitos entre países, entre tribos, entre bem delicadas. Então, acho que isso já é um bom indício de que as duas coisas podem
Tem andar uma junto. sinergia. Sim. É. Ó, a Amanda está perguntando o nome do livro. É Cartas ao Jovem Poeta mesmo. É esse aí o nome do livro. O autor é Hilke, eu não lembro o primeiro nome dele, Carol. Tem aí? Deixa eu ver. Rainer Maria Hilke. Ah, é. Ana Maria Hilke. Vou escrever aqui. E a Roseli está falando de ambientes competitivos, né? Como que isso pode interferir na CNV. Roseli, é isso que você quis dizer? Assim, se uma pessoa que está disposta a aplicar a CNV, o quanto que ela pode se sentir impedida de aplicar isso no ambiente competitivo. É isso? Não, eu acho que assim. Puta, é um ambiente competitivo, a gente tem que entregar resultado. Eu não tenho tempo de ser empático, eu não tenho tempo de investir nas relações, né? Então, eu tenho visto empresas de vários tipos, assim. Se você pega uma. Não sei nem se eu posso falar nomes, mas uma Ambev da vida. É um ambiente bem mais competitivo, bem mais tubarão mesmo, assim. Vamos entregar, vamos crescer, vamos dobrar, tal, tal, tal. Então, aí você já tem que entrar com um trabalho que é para lembrar as pessoas do quanto as relações são importantes. Então, eu falo muito dentro das empresas de equilibrar efetividade com afetividade. Então, a gente tem essas metas, a gente tem esse plano, a gente quer chegar lá, a gente quer ganhar, beleza. Mas quem vai fazer isso? São as pessoas. Então, as empresas, elas ainda acham que o mundo tem duas dimensões só. Tipo, a gente está aqui, a gente quer chegar lá, então vai, planeja, faz. Mas não é isso, a pessoa que faz é a terceira dimensão, né? Ela tá cheia de sentimentos e necessidades ali que precisam ser administrados diariamente para que aquilo seja feito. Então, a gente trabalha com essa terceira dimensão, que é trazer essa coisa da afetividade. Mas tem muitas empresas, várias das que eu fui chamada para trabalhar, que é o contrário, que a pessoa que tem muito mais esse lance de precisamos nos relacionar bem, precisamos ser diplomáticos, precisamos ser bonzinhos. Então tem muita essa ideia da afetividade, que nem sempre é real, porque às vezes é só uma diplomacia porque tem que ser, não é uma diplomacia que vem do coração, e que a empresa está perdendo muito por isso, porque ela não está sendo efetiva. Então, como é que a gente consegue sair desse lenga-lenga do precisamos ser diplomáticos para sermos autênticos e encarar que a nossa situação não tá fácil, que a gente tem que mudar e que a gente precisa falar a verdade, que a gente precisa opinar e que a gente precisa estar junto, né? Então tem empatia, tem uma cola, tem uma consciência de que a gente tá mesmo, todo mundo no mesmo barco. Eu acho que isso, assim, para as empresas, sabe? O meu trabalho vai nesse sentido no meio do corporativo, equilibrar afetividade com efetividade. Porque também não dá para esquecer da efetividade, entendeu? Tipo, no mundo não é só colaboração, o mundo não é só cor de rosas, assim. Não sei. Vou por aí. Falou, tem momentos em que é preciso uma ação mais direta, não que ela precise ser violenta, não que ela precise ser grosseira, mas precisa de um resultado mais efetivo. E é isso aí, né? Sim. E aqui, esse comentário aqui, Carol, quando um não quer, dois não brigam. Essa postura, ela tá em sintonia ou não com a CNV? Não, ninguém tinha pensado nisso. Não quer, dois não brigam. Mas às vezes um quer brigar, né? Briga meio que sozinho também. Mas. Não sei como é isso, porque senão pode ficar esse sentimento esquisito, né? Ele não quis conversar mais comigo, mas isso não quer dizer que vai ficar tudo bem com a outra pessoa. Quando um não quer, dois não conversam, né? Tipo, quando não quer, não quer. Mas não sei se não vai ter briga, se não vai ficar ressentimento, remorso. Acho que desistir nesse ponto pode ser um fracasso, né? Assim, quando um não quer e o outro acaba aceitando isso também sem tentar usar a empatia, a compaixão, a autenticidade para entender, né? Aí pode ser um desastre, né? Sim. Acho que a gente precisa ter uns pactos de confiança, assim, sabe? Nos ambientes onde a gente convive.
que não é tão tranquilo de fazer. Eu, quando vou fazer uns trabalhos em umas empresas assim, eu gosto de conversar sobre isso. Vocês acham que vocês têm disponibilidade de fazer um pacto de confiança? Porque a gente vive muito desconfiado de que as pessoas querem passar a perna na gente o tempo todo. E isso é Nossa, é um negócio que a gente carrega dentro da gente que é tóxico, sabe? Que faz mal, assim. E se eu confiasse que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem fazer? E se eu confiasse que ninguém quer me passar a perna? De verdade, assim. Que tá todo mundo aqui querendo fazer alguma coisa boa. E às vezes a gente desconfia dentro da família. Você acha que seu filho tá fazendo uma coisa pra te irritar. Sabe assim? Que ele quer. Nossa, hoje eu acordei, quero atazanar minha mãe. Quero arregaçar com o dia do meu pai hoje. Nenhum filho acorda com esse pensamento na cabeça, sabe? Mas as coisas acontecem, assim. Não sei por que a gente fica com essa desconfiança. Então, sei lá, nos círculos que fazem sentido a gente estabelecer esse pacto, sabe? Olha, podemos partir do princípio que todo mundo aqui quer mesmo o bem de todo mundo e que se a gente acabar se magoando, não foi por querer. Já leva para outro lugar, assim, as conversas. Nossa, com certeza. Com certeza. Ó, a Eliana mandou mais uma pergunta aqui, que são 21h45, ou seja, 15 minutos já a mais do horário que a gente tinha falado. Eu queria aproveitar para perguntar para vocês aí se vocês têm mais alguma pergunta, se vocês estiverem colocando aqui, porque aí eu vou pedir para a Carol comentar essa aqui da Eliana, e aí a gente já vai se encaminhando para o fim. Mas não saiam daí, que ainda tem coisas importantes para acontecer aqui. Então, aguardem. Então ela falou, como é que a gente mostra algo para alguém e ao mesmo tempo deixa claro que a gente não quer saber a opinião, a gente só quer mostrar. Ah, muito bom. Eu só quero empatia, né? Eu só quero que você me escute. Eu acho que você faz esse pedido, né, no início da conversa. Ó, eu quero falar um negócio pra você, mas eu não quero nesse momento receber opinião, eu só preciso de uma pessoa pra desabafar. Talvez a pessoa seja capaz, né, de acolher esse seu pedido. Talvez não, porque tem gente que não se aguenta, que quer resolver o nosso problema. Mas eu sugiro ir formando círculos empáticos também ao longo ao seu redor, sabe? Porque é importantíssimo, nossa. As girafas, né, que é o apelidinho que eu dou para o pessoal que faz o meu curso, eles saem do curso tendo um círculo de amigos empáticos. Então é isso, meu. Às vezes você não tem para quem correr, a galera manda mensagem, gente, tem alguém no grupo? Preciso falar. E aí eles sabem que ali vai ter alguém que vai ser ponta firme, que tá com o ouvido afiado, né? Então, é isso. Isso, Gil, mais uma pergunta aí da Amanda, ó, Carol. Nossa, Amanda, muito difícil, viu? Não é um negócio que é normal, assim, de pedir e da pessoa entender, assim. Se você tiver essa abertura para conversar com a pessoa sobre o que é empatia, né? Puta, eu quero que quem tem empatia é o meu namorado, é o meu marido. Então, eu tô vendo uns negócios, eu tô aprendendo uns negócios. Nossa, eu acho que faria tão bem pra gente e tal. Vamos ver isso juntos, assim? Vamos tentar praticar juntos? Acho que esse é um caminho. Mas ali no calor da situação é muito difícil pedir isso, assim. Muito difícil. Eu acho que o caminho mais sustentável para conseguir ter empatia do outro é você começar a ser uma pessoa empática com os outros. E você fazer isso com consistência. Para a pessoa ver que você tem alguma coisa diferente, sabe? Que sempre que eu vou conversar com você, Amanda, é diferente, parece que você me escuta. E aí, instintivamente, com um bom prazo, as pessoas vão começar a querer ser assim com você também. Elas vão perguntar: o que é isso que você faz? Aí você vai ter mais abertura para falar, sabe? Mas demora, né? É um negócio que demora. E é muito engraçado, porque o CCA, né? Eu adoro quando as pessoas divulgam. A minha melhor divulgação são as pessoas que fizeram, assim. O maior marketing de CCA sempre foi o boca a boca e sempre será. Só que tem eu sempre falo, gente, cuidado na hora de indicar o curso, porque pode parecer ofensivo. Ó, esse curso aqui, ó, eu acho que é pra você. A pessoa vai começar a ver e falar, meu, que indireta é essa? Então vai ter o efeito oposto, né? Agora você fala assim, gente, olha, eu tô fazendo e como eu tô vendo que eu preciso melhorar, nossa, eu acho que vai mudar muito o jeito de ver a vida.
Aí a pessoa pode, né, sentir nessa sua humildade, assim, um interesse por saber mais. A Eliana fez uma pergunta aí bem curiosa. Eu gostei. Falar pro cara da escada de maneira empática. Ah, mas você quer ser empática com ele, né? Eu acho que, na verdade, pode ser uma coisa. Por que que esse cara tá do lado esquerdo da escada? Puta, pode ser que ele seja do interior de São Paulo, não sabe que aqui em São Paulo é assim. Pode ser que ele esteja apaixonado, esteja no celular dele, olhando no WhatsApp. Pode ser que ele esteja super preocupado com alguém que está no hospital. Então, eu acho que não necessariamente você precisa, nesse caso, né, que é muito diferente, é muito rápido, é uma coisa muito corriqueira, não necessariamente você demonstrar, mas você ter uma atitude empática interna para diminuir a sua irritação em relação àquilo. E aí, na hora de perguntar, de falar para ele, você só fala, com licença, por favor. E ele vai sair do lugar. Mas aí, quem vai ficar com um sentimento de irritação não é você, né? Dizem que raiva é um veneno que a gente bebe na esperança do outro morrer, né? Então você fica com raiva no final, é você que tá ali, e o outro tá ali de boa. Nem quem tá mais afetado com a raiva no final é você. Então acho que ter uma atitude empática interna pode ajudar mais nesse caso. A Roseli perguntou, e quando rola um assédio moral? Nossa, não sei, como assim? Bem ampla essa pergunta, não sei nem por onde começar a responder, Roseli. Talvez dê uma lapidadinha assim. Enquanto a Roseli elabora com mais detalhe para a gente conseguir comentar, deixa eu ir encaminhando as coisas aqui para o fechamento, então. Isso tudo que a Carol está falando, todo esse assunto aí que a gente está vendo, a conexão com a criatividade, com a vida mesmo, né? Ainda mais se a gente entender a vida do jeito que ela falou, a vida como uma obra de arte, isso é um conteúdo super denso, super profundo, e eu estou muito contente da gente ter chegado nesse ponto aqui do bate-papo, porque, para mim, ele plenamente atende a esses dois focos, a criatividade e a comunicação não violenta, a empatia, a autenticidade, né? Então, eu queria também fazer dois convites para vocês. Primeiro, é que para a gente estender essa conversa, né? Não parar por aqui. A gente pode continuar conversando de um monte de jeito, seja pelas mídias sociais, seja por e-mail, seja pessoalmente, seja os nossos projetos aí. Eu vou colocar aqui para vocês, me avisem se aparece aí, um link. Esse link é o link do Ser Criativo, que é o projeto que eu tenho sobre despertar de potenciais criativos, mas muito focado nesse viés que a Carol falou, da visão do Hilke, né, da gente levar a nossa vida mais dessa forma. E eu estou com as inscrições abertas aí, e segura aí, então, se vocês quiserem clicar no link, vai lá, abre lá a paginazinha, mas deixa lá, porque tem uma outra coisa que eu quero falar com relação a isso, mas eu vou mudar o link agora aqui. Aliás, só me avisem aí se vocês estão vendo, se isso apareceu para vocês aí, esse linkzinho aí. Não sei se você vê, Carol. Não, para mim não apareceu. É que eu não sei se você, como você... tá dentro, né? É apresentadora aí também, eu não sei se... Pessoal, sinalizem aí, por favor. A Irena está perguntando se ela escrever para o e-mail, mas os links para a aula, Eliana, os links do CCA, você está falando do mini curso da Carol? Tá. Se você escrever respondendo pelo e-mail onde recebi os links para aula, chega em você ou cai no Vortex. Eu leio tudo, mas não sou eu que respondo todos. Depende muito do e-mail. E também depende às vezes a pessoa me escreve contando toda a vida dela assim por e-mail, e aí eu preciso, então, eu demoro às vezes para responder, porque eu preciso de um tempo para pegar um chá, responder o e-mail. Mas a maior parte dos e-mails são de perguntas práticas, assim, né, técnicas. Aí eu tenho uma assistente, a Bia, que me ajuda a responder. Mas vocês podem mandar, eu leio tudo,
eu só não consigo eu responder tudo, mas a Bia é uma fofa e ela já sabe como que eu respondo, enfim. Se tiver alguma pergunta em relação a esse conteúdo aqui, né, eu posso ver de te ajudar sim, Eliana, vai ser um prazer. Bom, e aí a outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês é o curso da Carol, que é o Caminho da Comunicação Autêntica. Eu queria que a Carol falasse sobre o conteúdo, sobre como funciona tudo, e aí depois eu vou voltar com uma surpresinha aí para vocês. Fala aí, Carol. Sim, bom, gente, eu tô com. Esse é o meu principal projeto, né? Como eu falei lá na introdução. Ele tem 2 vídeos gratuitos de apresentação de conteúdo e um vídeo que é de apresentação de como é que funciona o curso completo. Esses vídeos vão ficar disponíveis até o dia 2 de setembro, porque as aulas das turmas desse semestre começam no dia 6 de setembro. Hoje eu abri as inscrições para o curso, então é um curso que tem 2 meses de duração, são 8 aulas gravadas, que vocês podem assistir na hora que vocês quiserem, elas vão ficar disponíveis para vocês, para quem se inscrever, né? Para sempre, mesmo depois que o curso terminar. Aí na metade do curso online a gente faz um webinar com a galera para tirar dúvidas, porque a galera geralmente tem muita dúvida, é normal. E aí às vezes eu não consigo responder tudo na plataforma no nosso grupo de Facebook, eu faço um webinar tipo esse para bater um papão com todo mundo que está no CCA. Todas as semanas eu também abro um fórum de discussão de cada aula, então para saber como é que tá a prática de vocês. E o curso se encerra com um fim de semana de imersão delicioso em São Francisco Xavier. Então a gente fecha um lugar só pra galera do CCA e a gente fica lá. Eu costumo dizer que o que a mente não conseguiu assimilar ao longo do online, o coração vai conseguir sentir no presencial, quando a gente sente o que é sentir a qualidade energética de uma necessidade, o que é sentir completo porque você está conectado com alguém. Então é isso. Basicamente essa é a estrutura do curso. E aí queria convidá-los para ver as aulas gratuitas, ver a proposta do curso. Se alguém daqui se interessar em entrar nessa jornada comigo, vai ser incrível. A gente já quase lotou uma turma inteira do presencial hoje. A gente abriu as inscrições hoje, então tá bem promissor isso, sabe? Eu tô bem feliz com as turmas desse semestre. E depois só no ano que vem. Então vai ser a única chance mesmo nesse ano de estar junto com essa galera. Esse link que eu coloquei aí, ele é o link que leva para esse mini curso que a Carol falou, né? Que tem essas 2 aulas, que já são 2 aulas que, se vocês gostaram desse assunto aqui, dessas coisas que a Carol falou lá, só o mini curso já tem um monte de outras coisas, já dá para aprender pra caramba com o mini curso, essa coisa dos 4 passos que ela falou aqui, que a gente deu uma passada rapidinha lá, tá mais aprofundado, tem um monte de coisa bacana, já vale a pena. E lá também tem o link para inscrição no curso, né? E eu queria fazer esse convite para vocês também, para vocês serem meus colegas de turma. Você vem, né? Porque eu vou fazer o curso da Carol, que eu já ensaiei algumas vezes para fazer, não consegui, e dessa vez vai dar. E aí, como a gente estava combinando esse bate-papo aí, e fazer essa coisa junta do Ser Criativo, por isso que eu mostrei primeiro o link do Ser Criativo para vocês aí. O Ser Criativo está com vagas abertas e eu queria disponibilizar para vocês, para quem fizer a inscrição no curso da Carol, para quem fizer a inscrição no curso no CCA, por esse link aí, vai participar do Ser Criativo como bônus. Então, caraca, que legal! Se inscrevendo aí no CCA, leva junto o Ser Criativo. Então, que legal! Para reforçar isso, porque eu acho que são 2 propostas que elas se complementam muito, são 2 propostas que elas caminham juntas mesmo. Essa visão que a gente estava explorando aqui do Hilke, né? De a vida como obra de arte e conseguir ter essa visão, conseguir se enxergar desse jeito, conseguir usar essas ferramentas de empatia, de autenticidade, as coisas, elas, uma e outra são fundamentais, uma para a outra, né? Então, tá colocado aí, é um incentivo a mais, porque também, como eu falei, vou repetir aqui, que
eu sou fã da Carol, então também a minha visão aqui, ela é parcial mesmo, ela é de fã, de admirador, então eu acho que vale a pena mesmo. Eu acredito nesse curso, acho que é uma ferramenta que é para transformar mesmo a vida. E junto o ser criativo. Então, para a gente fazer, é um bem bolado aí. Espero que vocês gostem e aproveitem aí. Nossa, vou deixar o link aqui. Obrigada por fazer isso. É um voto de confiança, eu enxergo dessa forma. Bem bonito. Legal demais. Prazer. É sincero mesmo, porque eu acho que aquilo que eu te falei pessoalmente mesmo, né? Acho que é uma coisa que eu senti desde das primeiras vezes que eu vi as coisas que você faz, e acho que eu estou muito feliz de fazer essas coisas juntos, né? Então, tá aí o link. Se alguém aí quiser, eu escrevo de novo aqui, eu vou deixar o do CCA aí. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre o ser criativo, quiser ver de novo, aí eu posso escrever, digam aí se vocês quiserem, eu escrevo o link de novo, mas é sercriativo.com.br, é fácil de lembrar. E aí, se a gente não tiver mais... Bom, a Roseli complementou aqui, Carol, você quer responder aqui a pergunta da Roseli? Como é que ela... Cadê? Vou ler para você aqui, ó, do assédio moral, né? Eu marquei de vermelhinho lá. Se você sofre assédio moral, como responder de forma empática? Se colocando no lugar da pessoa que grita, ofende, respirar fundo e... Não, mas aí tem que ser verdadeiro, né? Tem que brotar de você, assim. O caminho para empatia você já sabe, que é você tentar compreender os motivos do outro. Agora, o quanto que isso é verdadeiro para você, né? Porque esse assédio moral teve um impacto na tua vida. Talvez você seja uma pessoa, sabe, essas pessoas tipo, a mãe teve o filho assassinado e ela reencontra com o assassino e ela fala, eu te perdoo, sabe assim? Pô, sei lá, ela passou por um processo muito incrível dentro dela, né? O caminho a gente sabe. É o ter empatia, ter compaixão e perdoar. Agora, a gente tem os nossos limites também, né? Nossos limites emocionais, nossos limites psicológicos. Só falar, faz isso, não sei se você tá conseguindo fazer isso agora. Então, é você ser honesta com você, assim. Talvez você consiga ser empática, talvez não. E tá tudo bem, assim, acho que você tem que se respeitar, ainda mais se você passou por uma situação como essa, né? Se você quer, né? Às vezes você nem quer. E acho que é o que você falou num caso desse, que é um caso bem grave, né? Às vezes a gente precisa de medidas um pouco mais drásticas, ainda que exercitando minimamente aí a empatia, mas às vezes é uma questão mais de tomar uma decisão, né? Tomar as medidas cabíveis do que se dedicar a restaurar uma relação. Sim, total. Gente, vamos encaminhando para o fim, então. Carol, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que eu falei bastante. Eu falei mais do que eu estava imaginando que eu ia falar. Mas eu adorei, eu só quero dizer que eu adorei, né? E obrigada, gostei desse chat com vocês, achei um papo bem gostoso, sim, sabe quando você fica tranquila fazendo um negócio? Foi gostoso, tô me sentindo literalmente na sala da minha casa. E aí, te agradecer por esse convite, Denis. Bem gostoso falar com vocês. Né? E você montou tudo isso, divulgou, fez uma divulgação incrível, ofereceu esse bônus incrível para quem entra no CCA. Poxa, bom demais. Que legal, que bom. Para mim, como eu falei, foi um prazer. Acho que as pessoas gostaram também, que elas estão comentando aí que foi legal. Queria te agradecer pra caramba, Carol, de novo por tudo aí, pela disponibilidade, por ter compartilhado com a gente aí tudo que você sabe, foi super legal. Também aprendi pra caramba, mais um pouco hoje aí com você, super gostoso. Que legal. Tô animado para fazer seu curso lá, tô ansioso para começar. E queria agradecer a presença das pessoas aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui ainda. Eu vi que a Anaísa tá aí, a Eliana, a Anaísa, a Daniele, a Amanda, Dona Edi, meus pais que estão aí, que eu sei.
A Gisele também, minha esposa está aí também, do outro lado, no andar de baixo, mas acompanhando. Gente, não estou vendo o nome de todo mundo aqui, mas brigadão pela presença. Gostei bastante. Espero que vocês tenham ficado incomodados com esse assunto, com vontade de saber mais, com vontade de saber que dá para ter outro nível de relacionamento com as pessoas, dá para a gente aprender, dominar essas ferramentas e usar isso na prática do dia a dia mesmo, com as nossas relações mais importantes, com as relações íntimas, com as relações profissionais. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí, tenham curtido bastante, e aí vão acompanhando. Vocês vão receber o e-mail com o link, né, de replay, e aí eu vou avisando dos próximos. Vai ter outros bate-papos também, espero que sejam tão gostosos quanto. Eu tô com essa ideia de chamar sempre gente bacana, gente que agregue, gente que tenha a ver com essa proposta, com a minha proposta do Ser Criativo também. Então, fiquem ligados aí que vai ter outros bate-papos desse jeito. Gente, obrigado, Carol. Obrigada. Valeu. Adorei. Um beijo, gente. Boa noite para vocês, viu? Valeu, pessoal. Boa noite, até o próximo. O comentário ali, o curso da Carol é online. O que é presencial é um módulozinho de encerramento, que é em São Francisco, não é, Carol? São Francisco Xavier. É do lado de São José dos Campos. Aqui pertinho de São José, exatamente. Mas o curso mesmo, ele é online. Ele não é presencial, não. Isso. Beleza? Dado o último recado. Valeu, beijo. Gente. Boa noite. Obrigado.